Oi, pessoal. Mais uma vez nos reunimos. O objetivo desse nosso encontro é sempre fazer com que a gente se aproxime mais de Deus, mais da Santíssima Trindade. Que a gente possa ler um texto na Bíblia, compreender e viver. Não adianta ler a Bíblia, não adianta falar bonito, não adianta nada se você não viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é ela que nos ensina, é ela que nos exorta a ser chamado filho de Deus lá no céu. Certo? E hoje nós escolhemos um tema que mexe muito com a nossa imaginação e com o nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Porque se eu sou uma pessoa que procura a santidade só nos momentos de oração, só nos momentos que eu estou na igreja, só nos momentos que está tudo em paz na minha casa, isso não leva a nada. É preciso buscar a santidade em todos os momentos da nossa vida e diante de todas as pessoas, porque todos são nossos irmãos. Todos têm o mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por todos. Até mesmo por aquele bandido, que para nós é um perdido, mas para Deus, enquanto ele está vivo, Deus ainda está insistindo com ele, para que ele procure se santificar. Certo? Então, Dilce, hoje nós vamos falar de santificação, né? Como nós vamos buscar nossa santificação no dia a dia, com a nossa vida, na convivência no mundo, né? É muito importante, porque ser santo, eu vou falar assim, tá? Ser santo hoje não é viver isolado do mundo, mas viver no mundo sem se corromper por ele. E é muito difícil. A gente já falou a questão de mundo, né? No último encontro, não esse mundo natureza, mas o mundo de ódio, um mundo de violência, de falta de perdão, de falta de misericórdia. Esse mundo que a gente está falando, a gente vive no mundo. E é ser sinal de Deus neste mundo onde a gente vive, no nosso meio, na nossa família. Isso é buscar a santidade. É ser autêntico, como a senhora disse, coerente e sempre buscando o amor. Então a gente vai falar da santidade aí, da santificação nesse século, nesse mundo de hoje. E assim, às vezes muitas pessoas pensam e tem que fazer essa diferenciação de ser santo. Santo é só aquele que já chegou na presença de Deus na igreja triunfante. Isso é, no céu. Paraíso, que significa presença de Deus. Lá nós vamos estar plenamente entregue, consagrado a Deus, desejando a Deus mais do que tudo. Desejando mais que tudo não, desejando somente a Ele. Quando em nossa vida a gente vai se desapegando de muitas coisas, até mesmo de filho, de parente, de pessoas que a gente ama, a gente vai se desapegando de coisas e a gente vai buscando cada vez mais a Deus. Isso faz sentido na nossa vida, porque, afinal, nós viveremos eternamente com quem? Com Deus. Com Deus, é o nosso desejo. Então, a gente deve buscar se santificar cada vez mais para poder ganhar esse prêmio que é viver eternamente na presença de Deus. E muitas pessoas pensam que ser santo é só aquelas pessoas que vivem nos mosteiros, nos templos, aqueles religiosos. Não, nós podemos ser santos e santificados no nosso dia a dia. Um médico praticando a medicina, um engenheiro, um construtor de computadores, um professor, um enfermeiro, o coletor de lixo. Todos nós podemos buscar a santidade na nossa vida. Também podemos ver muitos que buscam a santidade no meio da imprensa, por exemplo, no Instagram,
no WhatsApp, no nosso canal do YouTube, todos aqueles que evangelizam também, eles buscam também a santidade para si e o que é mais importante também para os outros, assim como os casais, né? O marido busca a santificação da esposa e a esposa do seu marido. Em muitos outros planos. O que você acha aí, Dilce? Eu acho que no nosso dia a dia nós temos grandes oportunidades de nos santificar. Por exemplo, uma dona de casa, ela tem serviço o dia todo. Tem que cuidar dos filhos, tem que levar filho para a escola, tem que fazer comida. E muitas vezes o corpo cansa. Mas nós não devemos deixar o nosso amor cansar e nem demonstrar esse cansaço para aqueles que nós estamos servindo. Isso é se santificar. É mostrar que Deus é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Porque às vezes a gente pensa assim, se santificar é só sair fazendo caridade, ficar de joelho o dia inteiro e rezando para todo mundo. Não é isso não. Não é isso não. Se santificar é fazer da sua vida uma perfeita obra de Deus. Algo que agrada a Deus. Porque o que adianta se uma mãe tem uma empregada para ajudar, ela faz algumas coisas e quando aparece uma coisinha a mais para ela fazer, ela já fala, já começou a exploração, porque uma mãe é uma escrava, uma mãe é isso, uma mãe é aquilo, começa a defamar ela mesma. Isso não agrada a Deus, não está satisfeita com a vida que Deus te deu. Eu falo a verdade, gente, não é fácil se santificar todo dia, porque os problemas aparecem. E muitas vezes nós confiamos mais nas nossas forças para resolver os problemas do que confiar na misericórdia e na providência de Deus. Porque Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente aguenta carregar. E às vezes o problema é tão grave, é tão sério, que você se cansa. Então é hora de você se abandonar nos braços de Deus e pedir para Ele força, Pai, que a cruz está pesada. Seja meu sirineu e enfrentar as dificuldades. Isso é se santificar. E nem por isso eu vou virar aquela Santa Dilce lá, que está lá na igreja do Cafundó do Judas. Não, não. É preciso de um certificado vindo de Deus. Porque quem faz milagre não é o santo, é Deus. É Deus que permite ele fazer aquele milagre. O próprio Cristo falou que vocês estão admirados porque eu mandei o homem da mão endurecida ficar normal. Vocês ainda vão ficar muito mais admirados porque vocês vão fazer os homens vão fazer muito mais coisas do que eu fiz. E é verdade. Todo aquele que acredita em Jesus demais faz milagres aqui na terra. Assim como Pedro e João fizeram com aquele paralítico lá na porta do templo, não foi? O rapaz pedindo esmola e eles falaram para ele com sinceridade, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Fique curado em nome de Cristo. E o cara saiu andando. A fé daqueles dois foi tão grande que fez o homem sarar. Mas foi eles que fizeram? Não. Foi Deus lá do céu que viu a fé daqueles dois homens e permitiu que acontecesse o milagre. Entende? Por isso que todo milagre é preciso ter fé daquele que pede e daquele que está oferecendo. E se não tiver das duas partes, não vai acontecer, porque só acontece aquilo que Deus quer. Não é que Deus seja o mandão, não é isso não. É que Deus, Ele é perfeito e Ele sabe onde está a perfeição, não é? E ser santo é isso. E se santificar também é caminhar atrás da perfeição. Muito bem. Então, já falando de santos, como a senhora falou de Pedro, né, todos os apóstolos, inclusive, são citados na Santa Missa, né, na oração eucarística, todos eles já são santos, por quê?
são atribuídos a eles a intercessão a Deus de alguns milagres que eles fizeram, né, em nome de Jesus. Então, ser santo canonizado pela Igreja, aquele que, vamos dizer assim, que recebeu um título de santo, foi porque é atribuído a eles intercessão de milagres feitos por Deus aqui na Terra, né, de pessoas aqui na Terra. E geralmente esses santos só são canonizados após a sua morte, investigando esses milagres atribuídos à sua intercessão. Pelo menos 3 ou mais são investigados e realmente verificando que esses milagres ocorreram e foi por intercessão dessa pessoa, a Igreja contempla esse santo, o título, né, de santo canonizado. Mas todos aqueles que pereceram, nossos familiares que morreram e estão na presença de Deus, fazem parte da Igreja triunfante, já são santos perante nós, né? Todos aqueles que estão na presença de Deus alcançaram a santificação, alcançaram a santidade que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma coisa aqui, Dilson, então, para ser santo, o que é ser santo, né? Santo é aquele separado para Deus. Dizemos que ele é consagrado, aquela pessoa consagrada a Deus, e vive de forma digna a sua presença, a presença de Deus na sua vida, e se sente e tem a vontade de ter Deus em sua vida como seu Senhor, né? A palavra santo, que vem do grego kedosh, aigos, do grego aigo, kedosh é do hebraico, significa literalmente separado, distinto, puro, consagrado. Tudo isso a gente busca na nossa vida. Na Bíblia, ser santo é algo consagrado, né, ao Senhor. Então nós devemos nos consagrar ao Senhor, assim como nós fizemos o nosso batismo, né? Nosso batismo, nós já somos consagrados a Deus e santificados. Nós recebemos o Espírito Santo que nos santifica. E em Levítico, lá tem uma leitura em Levítico, capítulo 20, verso 26, diz assim: sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Aqui está falando a um povo, né? Mas Jesus também nos convida a ser santo. O Senhor diz no Evangelho: sede santo, como vosso Pai do céu é santo. Não quer dizer que já agora eu, Flávio e a Dilce aqui é santo, né? Mesmo que a gente tivesse confessado agora, 1 hora atrás, não deu tempo de pecar nem nada, mas nós sabemos que nós não alcançamos essa santidade. A santidade mesmo, a santificação plena, essa coroa, né, da justiça que diz São Paulo, nós só vamos ganhar essa coroa da vitória quando nós estivermos frente a frente com Jesus e Ele nos acolher, né, no seu reino. E é esse reino que a gente busca, não é esse reino. Jesus mesmo disse: esse aqui não é o meu reino. Se fosse se fosse aqui fosse o meu reino, os anjos viriam me acudir, né, na hora da sua paixão lá. Mas ele falou: meu reino não é deste mundo. E é esse reino de Jesus que nós buscamos. Nós não buscamos esse mundo. Nós vivemos esse mundo, sim, com dignidade. Nós exaltamos o nosso Deus aqui nesse mundo, porque Ele é Senhor do céu, da terra, de todas as coisas, né, visíveis e invisíveis, que foi criado pelo Pai. Mas nós desejamos o reino de Jesus, esse reino que está no céu. Certo, Dilce? Como que você vê isso aí? É um pouco complicado, nós não podemos só ver com os olhos físicos, porque o ser humano tem muito disso, ele esquece que é espírito também, né? Isso fica pensando só com a mente humana, com a mente física, e se esquecer um pouco da espiritualidade, não vai compreender essa questão de santidade. Porque muitas pessoas confundem. Quando uma pessoa é muito boa de coração, ela é muito humilde, ela é
simples demais, as pessoas até ignoram. Eles falam, esse é um bobinho, qualquer um faz ele de trouxa. E não é assim. Essas pessoas que pensam que o outro lá é bobinho, trouxinha, qualquer coisa assim, estão com o coração endurecido. Mas também nós não podemos nos humilhar tanto. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Então nós não precisamos andar de cabeça baixa e viver maltrapilho, tudo danado, não desejar uma casinha melhor, não querer ter um carro. Nós podemos ter tudo isso. Nós somos filhos de Deus. O que nós não podemos ter, igual o Flávio falou, é a ganância. É querer ter o melhor, passar por cima de todo mundo e lutar para ter cada vez mais. Para quê? Essa é uma cachorrada que a gente vê. Tanto bandido, mata aqui, mata ali, aplica golpe, ajunta dinheiro, milhões, milhões, milhares, milhares. Para quê? Vai levar para o céu? Vai servir para alguma coisa? Para nada. Se vier uma doença, vai matar. Se for para morrer, vai morrer. Não tem cura. Fulano milionário morreu. Teve um velório que era um espetáculo. E daí? O dinheiro comprou aquele velório e o resto do dinheiro que sobrou. O que será desse dinheiro? Briga. Para ver quem pode mais, vai pegar mais. Existe um ditado muito especial. Caixão não tem gaveta. Para você botar as suas joias, seus documentos especiais, o seu dinheiro, tudo naquele caixão e levar. Isso era coisa do faraó. Quero ser enterrado com todo o tesouro que eu tenho, porque eu vou viver novamente e eu já vou viver rico. Não é isso que nós pensamos, não. Nós somos cristãos, minha gente. Nós temos que dar valor à nossa alma, o nosso modo de viver. E viver o quê? Os ensinamentos de Jesus. É Ele o nosso Mestre Senhor. E, no entanto, é tão difícil para nós pegar uma Bíblia, ler e refletir, analisar o que é que eu estou lendo, o que Jesus quer de mim, na minha vida hoje, como é o que o Flávio está propondo. Como se santificar nos dias de hoje, onde o poder fala mais alto. Não é fácil, não é fácil, porque a nossa mente, o nosso coração e as nossas amizades influenciam muito, influencia bastante. Mas tem aqueles que se desligam dessas coisas, e não são poucos não, viu? Conheço muita gente que se desliga completamente dessa vaidade idiota que não leva a nada. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, Dilce, para a gente buscar essa santidade. Imitar a santidade de Deus. Então, essa é uma dica. Eu não sei, eu não tenho referência como fazer a vontade de Deus, como imitar a Deus para buscar, para alcançar essa santidade. Primeiro, nós temos os santos canonizados. Nós temos também o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Conhecer a vida de Jesus Cristo, imitar a sua vida, as suas ações, já é um grande passo para buscar essa santidade. Então, ser santo, Dilce, é viver de forma coerente, então, com o caráter de Deus. Mas qual que é o caráter de Deus? Justiça, amor, misericórdia, fidelidade. Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, 15, sede santos em todo o vosso proceder, como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu vou terminar aqui, a gente teve algum probleminha técnico aqui, vai acabar a bateria, mas eu vou terminando por aqui, desejando a todos graça e paz. E eu prometo, Dilce, então, a gente vai gravar um outro vídeo depois, falando um pouco mais sobre como buscar a santidade, como ser santo nos dias de hoje, no século XXI. Tudo bem? Tudo. Graça e paz a todos. Até a próxima. Eu também vou me despedindo de vocês e desejando que vocês reflitam um pouquinho no que foi falado,
Veja se vocês estão se empenhando em fazer a vontade de Deus, porque nosso objetivo aqui na Terra, para que se exista uma felicidade aqui na Terra, é fazer a vontade de Deus, é levar o outro a fazer a vontade de Deus. Então, procurar a santidade é ser bom, ser amigo, ser prestativo, saber amar, saber perdoar, entende? Ser caridoso. Então, é tudo isso que a gente procura nessa vida para agradar a Deus. E agradando a Deus, nós estamos agradando a nós mesmos, porque nós temos vida eterna e a nossa vida eterna pode ser junto de Deus lá no céu. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que as bênçãos de Deus cubram todos vocês, que tenham a oportunidade de assistir esse vídeo e pensar. Porque não adianta só assistir, é preciso refletir, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Tchau.